Brasil é conhecido pela sua rica diversidade racial, proveniente da intensa miscigenação entre os povos indígenas, africanos e imigrantes de outras partes distintas do mundo. Esse processo, ao longo dos anos, foi um fator muito importante para que existisse uma enorme variedade, não só cultural, mas fenotípica no país. Entretanto, apesar da história nacional ser marcada pelas diferenças e semelhanças do povo, ainda existe uma profunda desigualdade enraizada no cotidiano. Portanto, para combater e transformar essa situação, o Estatuto da Igualdade Racial foi criado há 15 anos a fim de promover uma sociedade mais justa. Porém, a lei vem sendo de fato cumprida? Tudo começou quando os portugueses, ao chegarem ao Brasil, tentaram escravizar os povos indígenas que habitavam o território. No entanto, essa prática não se expandiu tanto devido a fatores como forte resistência indígena, o genocídio e as dificuldades de adaptação. Em decorrência dessa drástica diminuição da população indígena, a demanda por mão de obra para as plantações de cana-de-açúcar levou à adoção da escravização africana. A comercialização e a escravização dos africanos, praticada desde o século XV, ganhou ainda mais força durante os séculos XVIII e XIX, principalmente no continente americano. O Brasil se destacou nesse mercado e o tráfico de africanos se tornou um negócio extremamente lucrativo. Cerca de 4,8 milhões de africanos foram enviados à força para o Brasil até a segunda metade do século XIX, época em que o tráfico negreiro alcançou seu auge e o país já possuía uma extensa população negra. Nesse contexto, as fugas e a formação de quilombos cresceram significativamente. O país também passou por uma intensa pressão internacional, especialmente da Inglaterra, que tinha razões econômicas por trás, pelo fim da escravização e a necessidade de se adequar ao sistema capitalista em expansão. O Brasil foi o maior território escravista no hemisfério ocidental, além de ter sido o último a extinguir o tráfico negreiro com a lei de Eusébio de Queiroz em 1850 e o último a abolir a escravidão por meio da Lei Áurea em 1888. Com a abolição da escravatura, os povos negros criaram a falsa impressão que eles finalmente seriam livres. Porém, o Estado não se preocupou em fazer políticas de integração à sociedade, à terra, à educação e nem a indenização por esse povo que sofreu por anos. Dessa forma, cria-se uma desigualdade de direitos básicos dessa grande parcela da população brasileira. Ela tem o objetivo de combater a discriminação racial e oferecer a igualdade de oportunidades para todos os povos negros, indígenas e quilombolas através de políticas públicas nas áreas de lazer, saúde, educação, moradia e trabalho. Nesse contexto foi criado o Sinapir, que é articulado com os estados e municípios à fronteira do estado. No artigo 47 é possível ver que eles visam promover a igualdade ética e combater as desigualdades sociais resultantes do racismo. E também visa formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra, descentralizar a implementação de ações afirmativas, articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica, garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Através de pesquisas de dados realizados pelo IBGE e outros órgãos institucionais, podemos ver que, por meio da lei, os índices mostram uma relevância. Desde 2012, o número de pessoas autodeclaradas pretas no Brasil aumentou cerca de 42,3%, passando de 9,7% para 10,6%. Já o número de pardos aumentou 11,7%, passando de 43,1% para 45,3%. De acordo com o censo de 2022, cerca de 112,7 milhões de brasileiros, que equivale a 56% da população total, se autodeclaram negros, sendo 45,3% autodeclaram pardos e 10,6% se autodeclaram pretos.
A lei é constituída por 5 capítulos, nos quais contém as medidas necessárias para que os estados e municípios garantam e promovam a igualdade racial da maneira devida. A lei atua em diversas áreas, partindo desde saúde, educação, lazer, até cultura, acesso à mídia e etc. A partir de agora, veja exemplos concretos das aplicações da lei. A legislação brasileira, através do Estatuto da Igualdade Racial, estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas e apoia políticas como o sistema de cotas. Junto a isso, foi visto que obteve-se um impacto significativo nas universidades públicas, onde a participação de estudantes pretos e pardos subiu de 26% para 43% entre 2014 e 2019. Superando pela primeira vez o número de estudantes brancos. Esse avanço é diretamente atribuído à Lei de Cotas número 12.711 de 2012. Além disso, o Estatuto da Igualdade Racial promove a proteção e a valorização dos direitos territoriais e habitacionais da população negra. A legislação contribui para o reconhecimento e a proteção de territórios quilombolas, garantindo a preservação das culturas e tradições afro-brasileiras e assegurando o direito à terra e à identidade cultural desses povos. Além disso, o Estatuto determina que os programas e ações do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o CNHS, considerem as particularidades sociais, econômicas e culturais da população negra, promovendo políticas de inclusão habitacional mais justas. Nesse mesmo sentido, a lei exige a implementação de políticas públicas que assegurem o direito à moradia adequada para negros que vivem em favelas, cortiços e outras áreas urbanas degradadas, buscando reduzir desigualdades históricas e garantir condições dignas de habitação. Apesar de muitas vitórias terem sido conquistadas ao longo do tempo, infelizmente, as desigualdades que envolvem questões raciais ainda se fazem muito presentes. De acordo com os dados do último trimestre de 2024 da PNAD contínua, o rendimento médio das pessoas negras no Brasil é cerca de 40% inferior ao de pessoas brancas. Essa diferença é ainda mais notória para mulheres negras, cujo rendimento médio é menos da metade do rendimento de homens não negros. Já a taxa de desemprego da população negra, 8%, é significativamente maior do que a população não negra, 5,5%. Para mulheres negras, o cenário é ainda mais desafiador, com uma taxa de desemprego de 10,1%, o que equivale a mais do que o dobro da taxa de mulheres brancas, 4,6%. As disparidades persistem, também, especialmente na educação superior privada. Embora a presença de estudantes negros em universidades particulares tenha crescido, a proporção de brancos ainda é maior, alcançando 43,2% das matrículas no mesmo período. A diminuição da subnotificação na declaração de cor e raça, que caiu de 68,5% para 17% entre 2010 e 2019, foi crucial para permitir uma análise mais precisa dessas desigualdades e para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. Enquanto na saúde, cerca de 1,3 milhões de quilombolas distribuídos por cerca de 6 mil comunidades de acordo com o último censo, enfrentam significativas barreiras de acesso à saúde, como a distância de serviços e a falta de infraestrutura. Esses foram só alguns exemplos do que já foi aplicado e os desafios que ainda devem ser solucionados. Olá pessoal, meu nome é Mayara, eu faço parte da assessoria do vereador Thiago Nogueira e hoje estou sendo entrevistada, né, e eu queria falar um pouquinho sobre a minha vivência como mulher negra, né. Na minha família eu fui uma das primeiras mulheres a ter acesso à universidade, né, através do ProUni, que é um projeto do governo, né, mas assim, mesmo tendo esse acesso não foi tão fácil, né? Sabemos hoje em dia que as coisas melhoraram, mas ainda não estão no patamar que a gente deseja, né?
Por ser mulher já é difícil, e ser uma mulher negra, então, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. A lei, no caso, seria para nos assegurar, nos dar mais segurança e nos proteger contra crimes, contra algumas coisas que acabam acontecendo no dia a dia. Porém, as estatísticas, os jornais nos mostram que isso não acontece. Acredito que as punições deveriam ser maiores, a lei poderia ser vigiada mais de perto para a gente realmente se sentir segura dentro da lei, que é algo que eu vejo que ainda está bem distante de acontecer. A lei que estabeleceu as cotas raciais, ela é uma lei extremamente positiva, porque a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente racista. Tem um racismo estrutural que vem de décadas. Quando os negros foram libertos, eles só tiveram acesso à escola pública 20 anos depois da chamada Lei Áurea. Então isso criou um déficit, eu diria, geracional, que criou um enorme, eu diria, hiato, né, entre negros, a população negra brasileira, que não teve acesso aos serviços públicos de qualidade e, por consequência, tiveram mais dificuldade de ter um desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos fez essa lei exatamente igual à brasileira na década de 60. As chamadas, os direitos civis americanos, grandes manifestações nos Estados Unidos, foi exatamente para estabelecer o direito do negro poder estudar na faculdade, ter as cotas raciais. E o Brasil agora está recuperando esse atraso, na verdade, né? Quer dizer, essa é uma lei que ela tem um tempo de vida, não é uma lei para sempre. A hora que os negros atingirem uma plenitude, né, a população negra do Brasil atingirem uma plenitude de igualdade, essa lei com certeza vai deixar de existir, né? Agora, você vai numa grande empresa, é muito difícil você ver um negro ou uma negra ocupando um papel de diretoria, num banco, numa multinacional, isso é raro. E nós temos negros e negras extremamente competentes, extremamente eficazes, com muito ensino e que não têm a mesma oportunidade. Então essa lei é uma lei que visa corrigir uma distorção histórica que o Brasil produziu com a população negra, que é a maioria da população brasileira. Então eu acho muito boa essa lei e nós temos que lutar para que ela seja cumprida. Quando você fala em legislação como da igualdade racial, tá? Você tem várias camadas e desdobramentos, dependendo do que a gente entende como a questão de lei ou estatuto da igualdade racial, tá? Que no fundo você também pode colocar como igualdade racial e étnica. É importante a gente relembrar algumas questões, tá? Quando foi por volta da final da década de 1990, 98, 99, vinha muito forte já há muito tempo a discussão sobre os desafios do povo negro, do povo indígena, né, na sociedade. O povo negro já tinha mais representantes, né? Mas não era só ter representantes, mas sim o pessoal se sentir representado. Porque sempre foi tabulado, por exemplo, a questão sobre o genocídio da juventude negra nas periferias. Isso não é uma história, são dados da Polícia Militar. Está lá na Secretaria de Segurança Pública, a gente não está inventando nada, né? Mas como assim chega nesse número, então, de tantos jovens negros morrendo? É porque algo anterior aconteceu a isso, né? Será que a gente saiu de fato da escravidão? Aí eu entro um pouco nessa questão do Estatuto da Igualdade Racial. Será que a gente realmente deixou de ter a escravidão? Ou a escravidão se faz de forma diferente hoje? A lei nos forneceu um mapa, mas a jornada para uma igualdade racial exige que a sociedade seja mais crítica e engajada. E você, o que pode fazer para tornar o país mais justo?